E então a igreja diz que Jesus quis ser chamado filho do carpinteiro, justamente para que a gente entendesse que o Espírito é que dá vida, que o Espírito é que dá sentido às coisas, que o Espírito é que dá sentido ao trabalho. Olha que bonito. Eles pensavam que estavam desdenhando Deus, e Deus aproveitou essa situação e mostrou que o trabalho, quando ele é digno, que o trabalho, quando ele é visto como um dom de Deus, quando o trabalho é sonhado como o sonho de São José, de fazer da sua labuta, do seu simples serviço, do seu simples trabalho, uma construção de família. Quando o coração é justo naquilo que é pequeno, quando a gente é justo naquilo que a gente recebeu de Deus, Deus faz o seu grande milagre. Do simples trabalho de São José, da sua carpintaria, Deus aprendeu um serviço, um trabalho. O Filho de Deus se identificou e foi chamado de filho de carpinteiro. Irmãos e irmãs, se a gente aprendesse essa lição, não haveria ganância, não haveria roubo. Se a gente aprendesse esta lição, a gente não colocaria o dinheiro no centro da vida humana. Que esse que é o problema. Esse que é o grande problema. Transformar o dom de Deus, que é um trabalho, transformar o dom de Deus, que é um trabalho, transformar em sinal de ganância, de corrupção, de esvaziamento do sentido de Deus na história. O Papa então Pio XII, em 1955, dando um padroeiro às questões do trabalho, sim, porque naquele tempo as condições de trabalho não eram justas, muitos trabalhadores sofriam, e pasmem, muitos hoje sofrem, vocês bem sabem, tem patrões cruéis, tem patrões que não levam em conta o trabalho como dignidade do ser humano, tem patrões que não levam a sério o dom de Deus, levam a sério o dinheiro, o lucro. Esse tipo de coisa não leva a nada, leva ao mundo a divisão de classes, leva o mundo a conhecer a arrogância humana, leva o mundo a conhecer o pior do ser humano, que é utilizar dos próprios irmãos para benefício próprio. Ninguém pode utilizar do outro para subir na vida, em todos os aspectos, seja financeiro, emocional. Ninguém pode fazer de ninguém um trampolim para sucesso próprio. É uma verdade do Evangelho que a gente deve aprender todos os dias. E aí então, o Papa, ele coloca justamente São José como esse modelo, como padroeiro dos trabalhadores, primeiro para que a gente entenda que o Espírito é que dá vida, e o Espírito é que faz a sociedade encontrar o caminho. Depois, para a gente ir até nesta pergunta, ele não é o filho do carpinteiro, mostrando que em Jesus Cristo, ele, sendo filho de um carpinteiro, ele deu uma nova dignidade ao trabalho. A sociedade não é feita de relações de troca e venda. A sociedade não é feita de ganância. A sociedade é um dom de Deus, feita de trocas de dons. Trocas de dons. E é assim que a gente deve compreender a sociedade. O Papa, na verdade, em 1955, ele estava nos dando uma lição de política. Não uma política porca, não uma política que divide, não uma política onde a gente fica a favor de A, de B e de C. Uma política verdadeira que brota do Evangelho, a política do bem comum, de fazer da sociedade
um bem dado por Deus, para que a vida aconteça, para que a família aconteça, para que os bens sejam utilizados para a vida e não para a ganância, para as famílias e não para o luxo, para a solidariedade e não para o acúmulo. A sociedade que brota do Evangelho, que brota de Jesus ressuscitado, a sociedade que brota daquele carpinteiro, que foi o pai da família de Deus. É essa sociedade onde a política é para o bem, é para o amor, é para a vida e não para a morte. Mas sobretudo, irmãos e irmãs, o trabalho na política de Deus, o trabalho na política do Evangelho é para que o ser humano, ele, na sua dignidade de filho de Deus, ele se realize a si mesmo. É essa a intenção que a igreja tem ao falar do trabalho. O trabalho lembra a dignidade que Deus nos deu, quando o próprio Deus, trabalhando na sua obra, Ele criou todas as coisas. Vejam bem, como canta uma música bonita do Padre Zezinho, Deus é trabalhador. E é por isso que a primeira leitura de hoje, lembrando o livro do Gênesis, é para a gente não esquecer que o trabalho dignifica o homem. E isso foi dado por Deus, não foi por empresa, não foi nenhum governo, não foi nenhum político. O trabalho vem de Deus. Deus mesmo é trabalhador, construiu tudo isso. E Deus também descansou. É a primeira leitura de hoje. Tudo é obra do trabalho, do amor de Deus. É essa dignidade que a igreja quer nos fazer entender. É isso que a igreja quer nos fazer com que a gente compreenda pelo Espírito, que o trabalho é dignidade, é vida. E depois, porque veio de Deus, o trabalho ajuda a gente a ser mais humano, a se realizar nesta vida. Por isso que Deus colocou como ápice da sua criação o ser humano e deu uma ordem para ele: olha, tomai conta, subjugai todas as coisas, olha, tome conta, estou dando esse poder. Então o ser humano se realiza naquilo que ele faz, naquilo que ele cumpre. Então, por exemplo, um médico, ele não deveria ser médico por dinheiro, ele deveria ser médico se realizando, fazendo daquilo não um ofício para enriquecer, mas um ofício dado por Deus, com o coração em Deus. Claro que toda profissão, todo trabalho merece o seu salário, claro que sim, sabemos disso. Mas em primeiro lugar, se a gente escuta a igreja, o Espírito, a gente vai entender a grandeza de uma profissão, a grandeza de um trabalho. E assim vai um professor, e assim vai um advogado, e assim a gente pode elencar todas as profissões, todos os trabalhadores. A ordem de Deus é essa, que cumprindo uma tarefa, fazendo algo, fazendo a sociedade acontecer, cada um com o coração no Espírito, cumpra não uma tarefa, mas cumpra a si mesmo, na grande tarefa de construir uma sociedade irmã, na grande tarefa de construir uma sociedade em paz, na grande tarefa de construir o amor de Deus no meio a nós.